Agora nós vamos falar sobre operadores matemáticos, né? Ou seja, cálculos simples aqui no caso, né? Dentro do Python e a possibilidade de realizá-los dentro do Python. Por exemplo, se você quiser calcular margem de uma empresa, você vai precisar de utilizar os operadores matemáticos, né? Aqui a gente vai falar dos operadores, né? O operador de soma, subtração, multiplicação, divisão inteira, ou seja, nesse caso aqui dessa divisão inteira, a parte fracionária ela é zerada. Esse remainder, que é um operador que não tem diretamente na matemática, mas ele é o resultado do resto da divisão, o resto deixado após a divisão. E tem a exponenciação, que é esses dois asteriscos. A ordem desses operadores, ela não é acidental. Justamente por quê? Porque ele realiza primeiro, se por exemplo eu tiver uma expressão que tenha exponenciação, que tenha divisão e que tenha soma, primeiro essa expressão vai ser realizada a exponenciação. Depois da exponenciação vai ser realizado o remainder. Depois vai ser realizada as duas divisões, as divisões inteiras e as divisões, e a multiplicação junto também. E por último vai ser realizada as somas e subtrações. Isso é importante para a gente conseguir chegar nos resultados matemáticos corretos, talvez sem a utilização de tantos parênteses quanto a gente acredita ser necessário. E aqui tem alguns exemplos bem básicos, né? Por exemplo, 2 mais 2, quando eu rodar isso aqui, ele vai me retornar que é 4, né? 2 menos 2 vai me retornar 0, justamente o valor, né? Aqui 2 vezes 2, ele me retorna 4. 21 dividido por 20, que é 1,05. Aqui eu estou utilizando o de divisão inteira, ou seja, ele vai zerar essa parte fracionária aqui. Ou seja, 21 dividido por 20, ele vai me retornar 1, justamente porque ele zera essa parte fracionária. Aqui eu estou utilizando o remainder 21, remainder 20, que é o resultado, que é o resto deixado pela divisão. Ele vai me retornar 1 também. Aqui eu estou explicando como que ele chega nesse 1 que ele vai me retornar aqui, que é justamente o resto deixado após a divisão. Aqui eu estou utilizando outro exemplo com o remainder, que é o resto deixado após a divisão, né? Que de 22 dividido por 20, o resto é 2. Nessa outra linha aqui, eu estou calculando 2 elevado ao quadrado, que vai ser 4. Né? 2 vezes 2 é 4, 2 ao quadrado, né? 4. E aqui tem um exemplo, justamente utilizando aquela ordem de prioridades, né? Primeiro vai ser executado essa exponenciação aqui, depois vai ser executado essa divisão aqui, e por último os valores vão ser somados. Ou seja, primeiro ele vai realizar esse 2 ao quadrado, que vai dar 4, depois ele vai executar esse 4 sobre 2 aqui, que vai dar 2, e depois ele vai somar por último o 4 mais 2, que vai dar o resultado de 6 aqui, né? Então, primeiro ele vai, nesse caso aqui, ele vai executar a exponenciação, depois a divisão e por último a soma, justamente seguindo essa ordem aqui, né? Primeiro ele realiza exponenciação, depois ele realiza remainder, depois ele realiza divisão e multiplicação e por último ele realiza soma e subtração. Ele não segue essa ordem aqui, primeiro realiza a exponenciação, depois soma, depois divide, não. Ele segue a ordem interna dele já pré-definida, né? Então aqui são alguns operadores matemáticos e como utilizá-los, né? Bem tranquilo. Esses operadores matemáticos, exceto o remainder, que é um operador que a gente não tem necessariamente diretamente aí dentro da matemática, né? Não é um operador direto que a gente utiliza na matemática aí.